Você já teve alguma época que não conseguia progredir da maneira como você queria nas suas leituras e se sentia desmotivado, faltando alguma coisa para que te desse um pontapé inicial ou que te fazesse seguir pelas suas leituras, mesmo sendo obras que você gosta, coisas que você quer ler realmente e mesmo assim não parece que tem algo te travando? Eu passei por isso nos últimos 3 meses, mas eu achei a solução dos meus problemas. Primeiramente, eu sou um leitor iniciante, não tenho muitas obras lidas e também nem muito tempo, tenho nem um ano de leitura, mas meu objetivo como leitor atualmente é ler A Divina Comédia. Eu quero muito ler esse livro. Claro que simplesmente é um objetivo pequeno, porque posso abrir e começar a ler, né? E acho que qualquer um pensaria assim. E acho que até é uma boa você pegar e ler o que você quer, mas não seria uma leitura muito aproveitada, né? Já que é uma leitura bem complexa e sem um contexto e somente pegar e começar a ler, não conseguiria extrair realmente todo o conteúdo do livro. E não que a obra do Dante seja uma obra que você vá ler ela somente uma vez, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que você pode ter leituras de base. E foi exatamente isso que meus amigos me recomendaram, meus amigos que já leem há mais tempo que eu e já leram alguma dessas obras. Que foi exatamente, você pode começar por obras que deram a inspiração para esse autor ou que serviram de base. Quando a gente fala da literatura ocidental, antigamente não se tinha tantas obras assim para ler. Então cada autor lia muito, só que como tinha poucas obras, ele lia boas obras e essas boas obras serviram de base para os seus próprios livros, que serviram de base para os próximos e assim por diante. Então, conversando com o meu amigo João, ele me recomendou eu começar pela base da literatura ocidental, que é esses dois livros aqui. Que esse daqui é o box, né, da Penguin. Daí tem o Ilíada e o Odisseia. É uma leitura muito, muito boa, assim, eu recomendo muito. Eu li ela sem ler muitos livros antes e mesmo assim consegui aproveitar muito bem. É uma edição muito... É uma das mais recomendadas, eu acredito, para se ler de leitura inicial. Não é uma coisa muito difícil para ler e compreender. E daí eu fui seguindo isso preciso ter essa base. Então eu fui lendo. E hoje em dia eu percebo que eu fiz uma coisa muito interessante enquanto estava lendo Odisseia e Ilíada. E queria recomendar aqui que os senhores testassem aí e vejam e me digam o que vocês acham disso. Na época eu comprei esse box, eu tinha alguns livros já em casa e estava lendo, mais fantasia assim, mas faltava um período de uns 5, 7 dias, que era o período estipulado para chegar essas obras, e eu pensei assim, eu não vou ficar parado assim, eu vou pegar alguma coisa para ler. Mas eu não tinha tantos livros assim, e daí tinha alguns livros muito grandes assim, que não caberiam, né, nesse tempo aí de 5, 7 dias. Eu falei assim, cara, será que eu começo um livro que eu não... E daí vai chegar outro, vou querer ler, e daí vai ficar no meio, não vou conseguir, e agora? Eu falei assim, quer saber? Eu não vou ficar parado, né? Nem que eu pare o outro, sei lá, e depois volte. E daí eu comecei a ler Conde de Monte Cristo. Aqui tem nessa edição aqui da Zahar, que é uma edição bem grande, é um calhamaço, né? Essa daqui tem 1.650 páginas, mas é porque ela é de bolso. Se fosse um livro normal, ela tem em torno de umas 1.200, 1.300 páginas, assim, não passa muito disso. Mas mesmo assim é uma leitura bem extensa, assim, mas é uma leitura fácil, vou admitir. É um grande mérito do Alexandre
escrever uma história tão grande, assim, é claro que também tem a parte que ela uma história sobre vingança, então te prende muito, cada capítulo você quer continuar e flui muito bem. Então eu li ela muito rápido, Conde de Monte Cristo foi bem rápido. Acredito em média assim umas 2 semanas e pouquinho. E porque eu tava lendo no meio, daí chegou e eu sempre, quando eu sentava ou deitava para ler, eu pensava assim, nossa, eu preciso acabar logo isso porque eu quero muito começar a Ilíada. E daí eu acabei o Conde de Monte Cristo, comecei a ler Romero e assim foi até que eu cheguei na parte da Eneida, né? Que é do Virgílio. Quando eu cheguei nessa parte aí do Virgílio, que seria seguindo a sequência assim, de escritores, né? Que é o Romero, depois o Virgílio e depois o Dante se inspirou muito na história do Enéas, né? Que conta toda a história dentro da Eneida, da aventura, né? Da viagem do Enéas. Então, quando eu fui começar a ler, eu deparei um pequeno problema. Aqui, ó, como vocês podem ver nessa edição, isso daqui é a parte do texto, da página em si. Isso daqui são só notas dessa pequena página. Então, quando eu vi isso, eu falei assim, nossa, não vou conseguir ler isso. Na verdade, sim, nem tentei muito. Porque eu peguei, vi assim, eu falei assim, será que vale a pena ler agora? Não sei se estou pronto. Então, vou partir para outra leitura. E foi o que eu fiz. Mas isso nos últimos 3 meses, assim. Então, me deparando com outras leituras, eu fui me vendo diminuindo meu ritmo, assim, não sabia muito porquê. E daí eu comecei a me perguntar e comecei a olhar, assim, o que me fez ler tão rápido, com tanta frequência, tendo tanta motivação, assim, no passado e que agora tá me faltando. E nisso eu percebi que eu fiz isso nas obras anteriores, que foi colocar uma obra de meu interesse também entre a minha sequência de leituras programadas, para que assim eu pudesse ter uma motivação a mais para acabá-las e começar a obra que seria a que eu mais queria. Então eu comecei achando qual que seria a sequência. Eu inicialmente tinha essa sequência aí de Romero, Virgílio e Dante. Daí eu preciso de outra sequência assim que eu quero muito ler para conseguir colocar pequenas obras ou obras assim intermediárias. Eu acredito que não vale a pena fazer com obras muito grandes, vão tomar muito tempo. Acho que talvez obras que você demore assim no máximo 1 semana e meia assim para ler e que se encaixem nisso e que eu consiga ter uma motivação muito grande para ler essas obras. Então daí eu fiz com a minha coleção de Tolkien, né? Eu tenho alguns livros do Tolkien e daí eu tô fazendo isso no momento com o Senhor dos Anéis. Daí eu li Hobbit, daí eu falei assim, vou introduzir uma obra aqui no meio. Daí eu introduzi 1984. Depois eu comecei Senhor dos Anéis, né, a trilogia. E na Sociedade do Anel, acabei. Coloquei Almas Mortas do Gogol. E tô em Duas Torres agora. Começando hoje, vou começar. E daí eu pretendo colocar Hamlet aqui no meio e depois ir Retorno do Rei. E eu achei que fez muito sentido pra mim, assim. Talvez seja assim uma coisa mais momentânea, assim, essa parte aí de precisar, não precisar, mas ter uma leitura no meio e ter uma motivação. Acho que talvez seja pelo fato de estar iniciando em si nessa parte de leitura, e talvez eu vá mudar. Acredito que com os hábitos você não seja tão necessariamente movido por motivação, e sim mais por um hábito, pelo um gosto pessoal. Eu admito que estou começando ainda a gostar de leitura, não é uma coisa que não é uma coisa que eu trocaria assim de fato por lazeres que eu pratico há mais tempo e lazeres de dopamina mais barato, por assim dizer, mas é uma coisa de muito aprendizado. E eu acho que talvez você também possa estar passando por uma situação parecida, e eu aconselho que você pelo menos experimente colocar entre uma obra que você quer muito ler, uma obra que você também quer ler, mas mais curta, para que você tenha tempo de talvez planejar as suas próximas leituras, ou
de adquirir de certa forma, algum conhecimento. Isso é muito importante, as obras precisam estar conversando, não necessariamente conversando assim em temas ou algo específico assim, mas acredito que no começo faça mais sentido você colocar, né, igual eu estava seguindo lá, cada autor vai se baseando em um, ou se não uma história em si, que segue uma saga, né, uma trilogia que seja, e colocar leituras que façam sentido também. Quando a gente está falando de literatura ocidental, principalmente os clássicos, assim, que é a leitura que eu gosto de fazer, é muito mais fácil isso, porque todos os autores são muito baseados assim pelas principais obras. São obras extremamente boas, então os antigos escritores sempre liam elas e sempre se extraíam alguma coisa dessas obras e colocavam da sua maneira nas suas próprias obras. A gente pode ver em Tolkien assim, muito da aventura épica que tem em Odisseia, por exemplo, ou no próprio sequência de Homero, Virgílio e Dante. E eu acredito que você possa no começo fazer isso para enriquecer e também ajudar nesse sentido aí de motivação. Você coloca mais leituras e daí se aumenta. E uma coisa que eu sinto também muito é você colocar essas obras no meio te faz bem no sentido de as obras conversam muito entre si, como eu disse. Então, às vezes, você está lendo Tolkien e você percebe uma referência de alguma parte do vocabulário ou de uma personalidade em si, de um personagem específico ou algo do tipo que faz referência direta ao livro que você tinha lido anteriormente. Então, isso vai te dando motivação para sempre estar, caramba, os livros se ligam, é legal, você se sente bem nisso e te dá um empurrão a mais para você manter as leituras e continuar assim. Porém, você também pode colocar obras que não façam tanto sentido entre elas. Eu acho até válido. Eu sou uma pessoa assim que consigo talvez, não seja para todo mundo, mas fugir um pouco do tema assim também ajuda você não cansar da história que você está lendo. Às vezes você é um leitor que tá lendo muito assim, de um tipo só, e daí você se cansa daquele tipo e fica meses sem ler, ou semanas sem ler aquilo lá, porque você enjoa, né? De tanto você fica obcecado por aquele universo que tá no livro ou na série, e você colocar uma obra que fuja um pouco do tema, ou que vá totalmente contrário, talvez ajude você a não cansar tão rápido das suas leituras e assim poder dando pausas curtas, como eu aconselharia não colocar obras que você demore mais que uma semana e meia, 2 semanas no máximo, assim, porque vai atrapalhar, eu acredito, talvez, você tomar uma obra, você perde um pouco do rumo das leituras que você estava tendo antes. Então, se for uma obra de mais curta mesmo, né? Uma obra assim mais fácil de ler, eu acho que é uma coisa muito interessante para você fazer, sim. E você pode tentar. E se você também tem outro método assim que você usa, eu sugiro que você coloque nos comentários para a gente poder debater e eu aprender com vocês também. E acho que esse método meu, assim, eu falo meu, mas é claro que provavelmente outro professor, outra pessoa de muito mais autoridade que já utilizou ele ou tenha feito ele, escrito ele, mas eu falo meu por hábito. Eu acho que talvez não seja para todas as pessoas, né? Talvez uma pessoa um pouco mais ansiosa, assim, sofra um pouco se tentar realizar isso pelo simples fato de largar suas leituras, né? E é uma coisa que eu não aconselho de maneira alguma. Se você começa um livro, você deve acabar. É claro, em situações que, assim, você fala assim, eu vou largar o livro e pronto. É melhor você largar um livro do que ficar perdendo tempo pra caramba com aquele livro, sendo que você poderia estar lendo outros. Mas o que eu quero dizer é
para não incentivar você a ficar iniciando vários livros e deixando pela metade, pelo um terço, que isso daí vai se tornando um hábito que você depois fica muito difícil corrigir. Então, se você começou uma obra, eu aconselho você a terminá-la. E esse método talvez te atrapalhe nisso, porque você vai começar uma com o objetivo de ler outra, e daí às vezes não é aquilo que você imaginava na obra, ou você fica pensando muito, pensando tanto na obra que você vai ler, depois que você não consegue se concentrar na leitura, talvez você não vá aproveitar aquilo. Então, se você é uma pessoa que é assim, eu não aconselho você a fazer ele. Mas se você é uma pessoa assim como eu, que consegue ter essa parte aí menos ansiosa, é um método que você poderia testar e dizer se você gostou de utilizá-lo, se você tem alguma modificação, alguma sugestão. Então deixa aí nos comentários. O vídeo de hoje é isso. Muito obrigado e até o próximo.